Oi moçada, vamos falar agora sobre o mapa de Carnot, que é usado para simplificar expressões booleanas e com certeza é muito fácil quando você entende a mecânica. E uma vez simplificada a expressão com o mapa de Carnot, você não precisa mais buscar simplificações, porque em geral ele chega no limite da simplificação. Primeiramente, a gente tem que ter ideia de que o mapa de Carnot funciona a partir de uma expressão extraída de uma tabela verdade. Então, você primeiro tem que quantificar quantas variáveis existirão no seu programa, quantas variáveis haverão no seu processo. Daí, você vai criar uma tabela verdade que vai expressar as possibilidades das combinações que essas variáveis podem assumir. A partir das saídas específicas, ou seja, das saídas que te satisfazem no problema, você passa a plotar no mapa de Carnot as saídas verdadeiras. Uma das tabelas verdades mais simples é a que utiliza apenas duas variáveis. Com essas duas variáveis, nós teremos quatro possibilidades. Essas possibilidades podem ser plotadas no mapa de Carnot. Aqui nós temos o exemplo do mapa de Carnot para duas variáveis. Observem que nós já temos aqui um agrupamento, formando um par, em que duas células contíguas, ou seja, lado a lado, estão posicionadas no mapa. A partir daí, nós veremos como proceder com os agrupamentos. Toda vez que nós tivermos um agrupamento, nós vamos simplificar esse agrupamento, retirando dele a variável que alterou seu estado. Por exemplo, aqui nós temos na primeira célula, A barrado B. Na segunda célula, A B barrado. Como o A alterou o estado da primeira célula para a segunda, ele será eliminado, ficando apenas a letra B como saída do nosso mapa. Quando nós temos três variáveis, muitas pessoas começam a se assustar porque o mapa fica muito complicado. Como você vê aqui no primeiro exemplo, fica bem difícil entender para algumas pessoas que estão tendo primeiro contato com o mapa o posicionamento das saídas. Então, eu prefiro usar o mapa que nós temos aqui embaixo. Esse mapa ele pode ser orientado como num jogo de batalha naval, em que linhas e colunas são ditas para que a gente marque o posicionamento e a partir dali a gente veja qual a saída da nossa tabela verdade. Fica muito mais simples assim. Imagine você, com três variáveis, as duas primeiras vão designar a linha e a última variável vai indicar a coluna. Então, para todo o posicionamento no mapa, eu tenho que ter primeiramente uma linha e em seguida uma coluna. Observe então a nossa tabela verdade e em seguida o mapa. Podemos posicionar no mapa qualquer uma das saídas que sejam verdadeiras. Quando você tem um posicionamento orientado por linhas e colunas, fica mais fácil entender como posicionar dentro do mapa, seguindo apenas a indicação das letras que representam as variáveis e entendendo que o primeiro agrupamento, a primeira dupla de letras vai sempre indicar a nossa linha e o restante vai ser a coluna. No caso do mapa de três variáveis, apenas a última linha, correção, apenas a última letra vai indicar a coluna. Quando temos quatro variáveis, teremos dois pares de letras, né? Teremos duas combinações. A primeira
vai indicar sempre a linha. E a segunda sempre a coluna. Quando nós quisermos posicionar, por exemplo, AB barrado, C barrado, D. AB barrado é a nossa linha. Então nós sabemos que será nessa linha que será posicionado a saída. A coluna C barrado D. Buscamos a coluna e identificamos esse ponto. Já sabemos que aqui é onde posicionaremos a nossa saída. Os agrupamentos são as formas que nós usamos para simplificar e efetivamente simplificar as tabelas no mapa de Carnot. A correção, simplificar as expressões. Nós podemos ter três tipos, basicamente: os pares, as quadras e as oitavas. Vamos falar inicialmente dos pares. Observe que os pares são formados por duas células ou duas quadrículas, como pode ser chamado, que estejam lado a lado, contíguas, uma ao lado da outra. Ocorre, porém, que, se nós observarmos aqui, nós temos duas posições em extremos opostos do mapa. Há que se lembrar que esse mapa pode ser dobrado, e ao ser fechado, como se fosse uma folha, onde tocam as suas extremidades, é como se fosse contínuo. Então, considera-se também que esses dois extremos estejam lado a lado. Poderia ser também na última linha, sem o menor problema. Sempre que nós estivermos na mesma linha ou na mesma coluna, nos extremos, teremos assim um par, sem problema para fazer a simplificação. Quando nós obtemos um par, uma quadra ou uma oitava, nós vamos simplificar as expressões. Essa simplificação ocorre de que maneira? Nós vamos eliminar as variáveis que alterarem o seu estado. Portanto, temos aqui duas quadrículas, duas células, uma ao lado da outra. Observem que na primeira eu tenho A barrado B, C barrado D. E na segunda, continuo na mesma linha, A barrado B, porém agora o meu C não está barrado. Como apenas o C variou o seu estado, eu o elimino. Agora, no lugar de duas portas AND com três variáveis, eu vou ter apenas uma porta AND. Correção. No lugar de duas portas AND com quatro variáveis, eu teria apenas uma porta AND com três variáveis. Agrupamento formando quadra. Uma quadra, como o próprio nome sugere, é composta de quatro células que estarão dispostas lado a lado, ou, como mostra aqui o mapa, em pontos extremos do mapa. Voltando a lembrar que vale a regra que, no caso, se você tivesse uma folha plana e dobrasse essa folha, os extremos das laterais se tocariam e, nesse caso, tornariam a quadra contínua. Vamos entender que nós temos aqui quatro variáveis A, B, C e D. Em todas as células, elas estão posicionadas com o seu estado. Observe que a letra A e a letra C alteram o seu estado quando variamos as linhas e as colunas. Vamos eliminar, quando tivermos uma quadra, duas variáveis, sobrando então de quatro portas AND unidas por portas ou apenas duas variáveis, B barrado e D barrado. Eliminamos, portanto, todas as demais. Muito bom simplificar com o mapa de Carnot, né? Ainda falando sobre a quadra, vale lembrar que você pode ter uma célula fazendo parte de duas outras quadras, dois outros agrupamentos. Isso é importante porque, às vezes, dá dúvida: será que envolve, será que não envolve essa célula? Envolve, para evitar que hajam termos isolados. Observe aqui o segundo exemplo, uma mesma célula fazendo parte de dois agrupamentos como quadra. E
Vejo então a saída dessa primeira quadra, a saída da segunda quadra. Aqui nós teremos já uma segunda quadra em que nós teremos A barrado C barrado ou B, D como saída dessa quadra. E finalmente as oitavas. Observando que raramente vai acontecer uma oitava. Caso aconteça, temos que ter em mente que a oitava elimina 3 variáveis. Um mapa de Carnot composto de 4 variáveis, aparecendo uma oitava, somente uma variável vai permanecer. Observe que foi colocado dessa forma para exemplificar a possibilidade de nós termos oitavas nas laterais do mapa, não só próximas no centro ou apenas numa lateral. Moçada, eu espero que tenha valido a pena e que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato e a gente tenta diminuir as dúvidas. Um abraço a todos.